Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos falar aí um pouco sobre esses últimos jogos do Flamengo, como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, a nossa situação dentro da competição. Então vamos conversar um pouco, fazer um breve resumo sobre o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Santos. O Flamengo veio até São Paulo jogar contra o São Paulo na Vila Belmiro. Esse jogo, o Flamengo teve aí um início bem ruim, logo no primeiro minuto já sofreu gol e logo em seguida o Flamengo conseguiu aí se restabelecer dentro do jogo e buscar o empate. Esse empate permanecendo aí até o intervalo, sendo que no retorno para o segundo tempo, o Flamengo aí chegou ao gol da virada com o Samuel Lino, uma boa jogada do Arrascaeta e um belo cruzamento do Royal, e o Samuel Lino fazendo um golaço. Sendo que esse gol nós nem conseguimos comemorar direito, porque logo em seguida, com 3 minutos depois, o Plata já foi expulso, deixando aí o Flamengo com 10 homens em campo novamente. E assim o Flamengo foi tentar manter o resultado, que acabou não conseguindo, e teve aí um resultado de 2-2, um resultado frustrante, porque naquele momento o Flamengo estava bem no jogo, tinha acabado de fazer o gol, poderia até ter feito mais um para ficar mais tranquilo, mas isso não aconteceu, porque tivemos aí novamente que finalizar o jogo com um homem a menos. Situação que está sendo corriqueiro, né, no clube, nos últimos jogos, como ocorreu contra o Sport no Maracanã, como ocorreu contra o Bahia, ocorreu nos jogos da Libertadores. Então, nós estamos aí com essa dificuldade de concluir as partidas com os 11 em campo. O Flamengo aí teve esse resultado de empate, jogando aqui em São Paulo, sendo que naquela rodada mesmo o Palmeiras derrotou o Santos, colocando aí 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo e com 2 vitórias a mais. E aí nós vamos para o jogo contra o Santos, que foi o jogo que aconteceu ontem no Maracanã. Ontem o Flamengo enfrentou o Santos e o Palmeiras enfrentou o Mirassol. O Flamengo iniciou o jogo, não fez um excelente primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. O primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o Flamengo teve suas oportunidades, mas estava tendo dificuldades nos arremates, estava tendo dificuldades de concluir as jogadas. Até que aos 36 minutos, o Arrascaeta fez uma cobrança de escanteio, né, um cruzamento. A zaga do Santos se enrolou toda, não conseguiu afastar e o Léo Pereira acabou fazendo o gol, onde essa bola ainda até desvia, tem um leve desvio no Zé Rafael. E ali o Flamengo acaba abrindo a porteira do Santos, né? Porque o Santos veio ele não veio só se defender no Maracanã, ele veio também para tentar jogar, mas não estava conseguindo, porque os dois times estavam errando muito passes. Então, tanto o Flamengo quanto o Santos, eles estavam errando muito passes, o Santos mais, né? Até mesmo pela qualidade de seus atletas. Porém, o Flamengo teve mais chances, né, de fazer o gol até antes do primeiro gol, que foi com o Léo Pereira, mas não conseguiu. Sendo assim, o Flamengo foi para o intervalo com 1-0 aí no placar. E voltando para o segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Arrascaeta dá um passe de cinema, onde ele está de costas, ele recebe a bola do Danilo, no meio campo, ele dá a bola pro Carrascal, e o Carrascal faz um golaço, né? Na verdade, o Arrascaeta nem estava no meio campo, ele estava bem antes, porque o Carrascal ele sai do nosso campo para fazer o gol, né? Com a bola dominada, e faz o gol. Foi um belíssimo gol do Flamengo, né? Um golaço, uma jogada que com certeza é trabalhada, aquele gol, porque o Arrascaeta dá um passe daquele de costas, sabendo onde o Carrascal estaria. Só pode ser uma jogada trabalhada. Logicamente que o Arrascaeta é muito inteligente, é um jogador extremamente inteligente, mas com certeza o Felipe Luiz deve trabalhar esse tipo de jogadas. E logo depois o Flamengo teve ainda um pênalti, né? Eu até anotei aqui que o pênalti ocorreu aos 19 minutos. O Bruno Henrique foi derrubado na área pelo próprio Ilharão
que tentou tirar a bola do primeiro gol, ele tentou afastar a bola do primeiro gol e não conseguiu tirar da área, e o Léo Pereira fez o gol. Aos 19 do segundo tempo, o Ilharão também se envolve em outra jogada dentro da área, onde ele não toca a bola, só toca as pernas aí do Bruno Henrique. O Arrascaeta vai para a bola, acaba acertando a trave e assim mantém o placar de 2-0. Porém, aos 35 minutos, a zaga do Santos ela se atrapalha, sai toda errada e o Bruno Henrique se aproveita e faz aí o 3-0. E após esses 3-0, começa aí as substituições do Felipe. Eu não sou assim tão de criticar o Felipe, eu acho que o Felipe tá fazendo um excelente trabalho. Eu vi nesses últimos dias que a torcida tava muito empolvorosa de que o Felipe tinha que ser demitido. Eu acho o trabalho do Felipe muito bom. Mas eu tenho algumas situações com o Felipe quando se trata das substituições. Eu sempre acho muito errado quando ele tira todos os meias. Por exemplo, ele tirou o Dela Cruz, ele tirou o Carrascal e ele tirou o Arrascaeta. Então eu acho que quando ele faz isso, o time ele não tem retenção de bola, porque ele fica somente com os pontas e o Bruno Henrique lá na frente, que não faz pivô, por exemplo, né, para manter a bola no ataque, como é o Pedro, a situação quando o Pedro está em campo. Então eu acho que é uma situação que eu não gosto. Eu não gosto quando ele faz isso, porque na minha opinião, né, no que eu vi do jogo, isso atrapalhou muito e fazendo o Flamengo sofrer aí 2 gols no final. Foi só isso? Não, porque teve erros individuais. Se formos analisar, o primeiro gol do Santos, o Michael, ele larga totalmente a marcação, esquece que ele tem que fazer alguma coisa ali e abandona a jogada. No segundo, além do Rossi ter espalmado errado, o Danilo, ele tira a bola completamente errada, ele dá uma pichotada na bola que não sai da área. Então, teve erros técnicos e erros individuais. Porém, eu acho que se nós tivéssemos um meia para manter a bola no ataque, nós não teríamos sofrido tanto quanto sofremos aí no final da partida. Um sofrimento desnecessário, sendo que a gente estava vencendo a partida de 3-0, estava um jogo super tranquilo e a gente se colocou nessa situação. Mas o mais importante é que a vitória aconteceu, era uma vitória que era muito importante, não importava de quanto o Flamengo tinha que vencer. O grande detalhe era que o Flamengo precisava ganhar o jogo. Se fosse de 0-0, estava ok, estava excelente. Ontem o Samuel Lino fez um bom jogo novamente, eu gostei muito do jogo dele. O Pulgar, excelente, Léo Pereira, muito bem. Agora o Danilo, eu acho que ele tá, na minha opinião, ele tá sem confiança, né? Ele não consegue, a sua saída de bola, ela não é tão boa quanto é do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Ele tem uma certa dificuldade. E as bolas na área, eu acho que ele tá tendo também algumas dificuldades quando é para tirar a bola ali da frente do goleiro. Enfim, só esses pontos aqui que eu queria colocar para vocês, sendo que na tabela de classificação agora, porque o Palmeiras foi até Mirassol enfrentar o Mirassol e perdeu de 2-1, sendo que manteve aí a mesma pontuação, 68 pontos, sendo que o Palmeiras tem uma vitória a mais e isso faz com que eles fiquem à frente na tabela de classificação, à frente do Flamengo. O nosso próximo adversário é o Sport. É um jogo onde praticamente o Flamengo vencendo esse jogo, o Sport está rebaixado e o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Santos, onde ele está com a corda no pescoço, porque ele está na zona de rebaixamento, o Vitória empatou, então ele também vai tentar aí um bom resultado. Então eu imagino que não vai ser um jogo fácil, até porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, eles vão ter muitos desfalques por conta das seleções, né, por conta das convocações, então não vai ser jogo fácil. Porém, o Flamengo só precisa vencer, que seja de 0-0, não precisa dar show. Esse momento é o momento de vencer os jogos. 0-0 é goleada, tá excelente.
O Flamengo precisa trazer os 3 pontos na bagagem desse jogo aí contra o Sport. E vamos ver aí o que acontece na Vila Belmiro, né? Porque vai ser ponto a ponto. Eu imagino que os dois vão ficar trocando essas figurinhas aí de primeiro colocado e segundo colocado até o final da competição. Vai ser ponto a ponto porque os times estão muito desgastados. Já tem a final da Libertadores, ninguém quer se machucar. Vão ficar dosando a questão da parte física. Então, tudo isso vai entrar aí nessas partidas de Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que vai ser disputado aí até a última rodada. Galera, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que estejam aí gostando aí do conteúdo. E deixa o like, se inscreve no canal, deixa os comentários. E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.